Opa, beleza pessoal? Bom, eu estou de madrugada hoje, saí um pouquinho da minha rotina, 4 horas da manhã, sem nada para fazer, esperando começar a amanhecer para começar a me manifestar, para trabalhar. Então, aproveitar o tempo ocioso aí, vou fazer um videozinho aí pro canal e falar o que é taxonomia e filogenia numa forma mais simplificada possível. Basicamente, taxonomia é a ciência que estuda e classifica as espécies. E essa classificação, essa descrição de espécies, elas seguem três regras, três princípios básicos: morfologia, filogenia e distribuição geográfica. Peixes que têm morfologia, fisiologia, distribuição geográfica muito próximas são enquadrados em grupos, em grupos específicos. Vou dar um exemplo. Poecidia. Gênero Poecidia. Conforme as espécies vão sendo estudadas, as populações vão sendo estudadas e vão sendo descritas novas espécies, as espécies vão sendo incluídas dentro do gênero de acordo com a sua fisiologia, morfologia, distribuição geográfica. Aí peixes que são muito próximos nessas três principais questões, eles vão sendo incluídos dentro desse grupo, que seria o gênero Poecidia. Porém, conforme a ciência vai estudando mais a fundo as espécies, cada espécie em específico, e também quando vai começando a surgir muitas espécies dentro de um grupo, começa cada vez mais espécies vai tendo dentro desse grupo, mais difícil vai sendo para descrever novas espécies. Começa a ficar, vamos dizer assim, meio bagunçado. Então, para ter uma organização dentro lá da taxonomia, nas descrições da espécie, na classificação das espécies, com o tempo, conforme a necessidade, a taxonomia vai separando esses peixes em grupos. Por exemplo, vou dar um exemplo, só um exemplo, como que eu posso dizer? Eu vou exemplificar falando em sentido figurado, vamos dizer assim. Não que seja assim, mas é uma forma grosseira, simples de falar. Por exemplo, tem esse tanto de espécies descritas dentro desse grupo, ou seja, do gênero Poecidia, por exemplo. Mas quatro dessas espécies apresentam isso quando já tem muitas espécies dentro de um grupo. Para poder dividir, ficar uma coisa mais organizada, ficar mais fácil de descrever novas espécies, eles pegam, através de estudos de laboratório, é claro, de taxonomia, eles pegam e identificam que quatro dessas espécies dentro deste grupo, ou seja, do gênero Poecidia, por exemplo, tem características morfológicas ou fisiológicas diferenciadas dos outros peixes do gênero Poecidia. Então eles pegam essas quatro espécies e criam um novo gênero ou classificam dentro do próprio gênero Poecidia e classificam um novo subgênero. Por exemplo, é só uma simplificação. Subgênero vamos inventar um. Vou fazer assim.
Molienesia. Molienesia. Esse gênero é existente, existe mesmo, mas eu estou fazendo aqui só como uma simbologia, só estou simbolizando. Então eles pegam, para poder deixar a coisa mais organizada, eles pegam essas quatro espécies que têm características diferenciadas das outras espécies do gênero Poecilia e criam um novo subgênero, colocando essas quatro espécies separadas do grupo do gênero Poecilia. O gênero Poecilia aqui não tem subgênero, não existe subgênero. Então ele ficou dentro, essas quatro espécies foi para um novo subgênero, criado um novo subgênero e ficou como subgênero Molienesia. Cair na hora de descrever a espécie seria Poecilia, entre parênteses, Molienesia, SP, que é a espécie, né? Aí é só uma forma, seria o nome da espécie no caso, mas aqui eu colocar SP que eu só estou falando, estou simplificando, mas SP na taxonomia significa espécie. Então ficaria essas outras espécies que não foi separada do grupo, fica como Poecilia SP. Poecilia SP. Porém, elas não têm subgênero. Já essas quatro espécies que foram separadas foram para um novo grupo de Poecilia, recebendo o nome de subgênero como Molienesia e tendo sua descrição dessa forma. Poecilia, Molienesia, SP, essas quatro espécies. Aí cada uma espécie tem um nome, é lógico, né? O epíteto específico. A nomenclatura do binomial. Aqui eu estou colocando SP só para simplificar. E é basicamente assim que funciona a taxonomia. Mas muito se fala, tipo, Poecilia são tudo irmãos. Não necessariamente. Aí que entra a filogenia. A taxonomia, ela trabalha o quê? É a ciência que classifica as espécies. Ou seja, e os três fundamentos, os três pilares principais na hora de descrever uma nova espécie é características morfológicas, fisiológicas e distribuição geográfica. Claro que tem outras características, mas os três pilares são esses. Agora a filogenia. A filogenia ela já trabalha a genética. Ela busca entender através da evolução, né? Ela busca entender o mapeamento genético, ela busca mapear geneticamente cada espécie. A taxonomia, ela separa os peixes em grupos e descreve. A função da taxonomia é descrever as espécies. Já a função da filogenia, que trabalha em paralelo com a taxonomia, a função dela é mapear geneticamente cada espécie. Ou seja, vou exemplificar. Então essas quatro espécies foram separadas num novo subgênero, saindo do gênero Poecilia, que até então não tinha um subgênero, e foram separadas num novo grupo, recebendo o subgênero de Molienesia, recebendo o nome de Poecilia, Molienesia, SP. Mas aí a filogenia, através de estudos de mapeamento genéticos, de DNA, enfim, descobre que essa espécie que foi separada do grupo do gênero Poecilia e foi para o subgênero Molienesia, ela tem o mesmo ancestral em comum que essa espécie aqui, por exemplo, a primeira espécie. Eles têm o mesmo ancestral em comum. Desenhar um peixinho de qualquer jeito. Essa espécie que foi separada do grupo dos Poecilia, do gênero dos Poecilia, recebeu o subgênero de Molienesia, tem o mesmo ancestral em comum
dessa espécie que ainda não foi separado no mesmo subgênero que essa espécie foi. Então, basicamente é isso. É, na perspectiva taxonômica, vamos dizer assim, esse peixe aqui se diferencia dele, essa espécie se diferencia dessa espécie por alguma questão, seja morfológica, seja fisiológica, ou seja por distribuição geográfica, ou os três. Então, essa espécie aqui foi separada do gênero Poecilia. Mas, em contrapartida, apesar dessa característica, essa diferenciação de característica, uma espécie da outra, eles têm o mesmo ancestral em comum. E é isso que a filogenia trabalha. Então, então a taxonomia basicamente trabalha as características morfológicas, fisiológicas e distribuição geográfica das espécies para poder classificar elas em grupos. E a filogenia busca mapear geneticamente cada espécie. Então não é porque essa espécie aqui foi enquadrada junto com essas três espécies no subgênero Molienesia que eles são espécies irmãos. Não necessariamente. Às vezes são parentes mais distantes, de segundo, terceiro, ou até quarto ou mais graus. O que vai dizer quem é irmão de quem nas espécies é a filogenia, que estuda o mapeamento genético dos peixes. É isso, pessoal. É só um videozinho aí feito meio nas coxas, mas que eu acho que dá para entender a pegada da coisa, o que eu quero dizer. E comer um pouquinho do tempo aí, para aproveitando que a minha madrugada tá ociosa aí, aguardando começar a clarear o dia aí para poder começar a trabalhar. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima aí.